Vai rolar clássico na Copa do Brasil? Eu confesso que tô vacinado quanto a isso, tô querendo isso não, mas tem essa possibilidade. Esse daqui é o resumão das oitavas de final da Copa do Brasil, saindo um pouquinho mais tarde aí pra quem tá vendo logo no lançamento, porque eu não consegui gravar ontem à noite, então ficou difícil de lançar hoje pela manhã, mas tá saindo padrãozinho aqui no canal mesmo. Como não tem jogo nesse final de semana, o cronograma fica um pouquinho mais relaxado. A gente, nesse vídeo aqui, comenta as possibilidades, né, dos adversários do Fluminense nas oitavas de final, te explica a regra do sorteio e, claro, a gente vai debater aqui o que passou, né, como cada time desse se classificou. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, tá? Que isso ajuda bastante a gente aqui no Raiz Tricolor. Vamos lá. A gente já começa aqui divulgando, ó, informando, na verdade, que 3 times ainda vão disputar essa classificação. Estamos falando aqui de Operário e Grêmio, que foi 0-0 o jogo de ida, né? Tá aí a tabela, né? Estamos falando aqui de Atlético Paranaense e Ipiranga, que foi 2-1 para Ipiranga a ida lá em Erechim, e de Internacional e Juventude, que não teve nem o jogo de ida. Então, Inter e Juventude não teve nem a ida ainda precisa ter a ida e a volta. Esses 3 confrontos ali, a gente não sabe ainda dos 16 times, né, classificados. 13 estão definidos, faltam 3. Vamos lá, cara, Bahia e Criciúma. O Bahia foi um dos que deu mais azar no sorteio, né, só pra lembrar pra galera. Esse sorteio tinha pote, né, o sorteio para essa terceira fase. E aí, ou seja, tendo pote, normalmente o time forte pega o time fraco. Só que você tem umas distorções ali, né? Um time que tá no pote 2, que você sabia que ele tinha muito mais força do que, de repente, outro time também no pote 2. Era o caso do Criciúma, que tava no pote 2, mas tá na Série A do Brasileirão. O Bahia não tomou conhecimento, ganhou por 1-0 já a ida. Fora de casa, lá no Heriberto Rios, Depena e Jean Lucas fizeram os 2 gols ali no finalzinho até da partida e classificaram a equipe baiana para as oitavas de final da Copa do Brasil. É um dos adversários chatos, tá? Possíveis adversários chatos aqui para oitavas de final. Não é dos piores, mas é chato. Fluminense também, né, pegou um dos adversários mais fracos, deu sorte nesse sorteio, passeou para cima do Sampaio Corrêa, tirando muito o pé, poupou o time na ida, na volta o time se poupou dentro de campo, fez 4-0 no agregado e passou com tranquilidade contra o time da Série C. O Fluminense, enfim, avança bem, né? Avança com tranquilidade, avançou como coadjuvante nessa fase agora. Quem não era coadjuvante era o Souza, cara. Empatou 1-1, o presidente do Souza bateu martelo antes mesmo do sorteio, falando que não venderia o campo, porque o Souza poderia pegar times que tem grande torcida lá na Paraíba e que poderia vender o seu mando até mesmo para fora do Nordeste e tal. Bateu o martelo, falou, independente de quem seja, eu não vendo o mando. Foi o Bragantino, que aí não faria sentido, ele vendeu o mando mesmo, o Bragantino não tem torcida fora lá de Bragança Paulista. Jogou em casa, empatou por 1-1, fazia um jogo honesto, diria eu ali assim, um jogo justo, né, contra a equipe do Red Bull lá em Bragança, mas sucumbiu, depois principalmente que tomou o segundo gol, né, tomou 1-0 ali no primeiro tempo, ainda um gol de cabeça do Juninho Capixaba, mas depois ali dos 15 do segundo tempo tomou o segundo e aí a vaca foi pro brejo, 3-0 pro Red Bull Bragantino, domínio completo ali da equipe de Bragança Paulista, que se classifica e é um dos adversários chatinhos, né, Série A, investimento. Goiás e Cuiabá. Esse jogo que foi interessante, né? O Goiás ganhou em casa por 1-0, o Cuiabá ganhou na Arena Pantanal por 1-0, foi pros pênaltis e, detalhe, tá? O Cuiabá perdeu 3 pênaltis, o Goiás perdeu 1. 2 jogadores conhecidos da gente bateram pênalti pelo Goiás, David Braz e o Wellington risadinha. Os 2 bateram muito bem e fizeram os gols, tá? O Goiás classificado para a próxima fase. Então até agora a gente tem 3 times aqui de Série A e que se espera que terminem na Série A mais alta e um time da Série B. Então o Goiás se apresenta como um bom adversário. Outro time também desses que da Série A se apresenta também é o Botafogo, que também dá para entrar no grupo dos que deram azar ali com o sorteio, né? Porque pegou um time de Série A de Campeonato Brasileiro que era o Vitória, ganhou por 2-0, ganhou por 2-1, abriu 2-0
no início do segundo tempo, um do Luiz Henrique, um do Júnior Santos. Foi na mesma hora do jogo do Fluminense, né? Depois o Daniel Júnior diminuiu pro Vitória, mas aí já tinha acabado tudo mesmo, já tava 3-1 no agregado, passou o Botafogo. Aqui, talvez, não é ainda, tá? Mas eu diria, talvez, uma das maiores surpresas dessa terceira fase. Vasco e Fortaleza. O Fortaleza, quando teve o sorteio lá atrás, no meio ali de abril, o Fortaleza tava muito acima do Vasco, assim. O que se esperava era um vareio do Fortaleza. O jogo de ida definiu muito. O Fortaleza foi bem melhor do que o Vasco, mas não conseguiu transformar isso em gols. Vem o segundo jogo. Um jogaço, por sinal, vi esse jogo inteiro aqui, esse 3-3. Jogaço muito pela incompetência defensiva dos times. Vale destacar, foi dado um pênalti pro Vasco, que pra mim, vendo 10 vezes a mesma câmera, inclusive, a bola não bate no braço do jogador de Fortaleza. Mas, vá lá. Nos pênaltis, ficou definida a incompetência da escolha do cobrador. Você não bota um moleque que acabou de subir da base pra bater teu último pênalti, ô Vojvoda. E você, moleque, né, o Kevin, você não bate o último pênalti valendo uma vaga em São Januário contra o Vasco, virando a cara na hora de bater o pênalti. Perdeu, o Léo Jardim pegou, o Vasco passou. Série A contra a Série A não é das maiores zebras e tal, mas eu acho que era uma grande surpresa. Quando sai o sorteio, muita gente esperava que o Fortaleza passasse. E aqui é a nossa segunda possibilidade de clássico. Aqui é a nossa terceira possibilidade de clássico, né? Eu não vi Amazonas e Flamengo. O jogo aconteceu enquanto eu estava vendo a coletiva de Fernando Diniz, Felipe Melo e Mário Bittencourt. 1-0 na ida, esse jogo da ida eu vi, o Flamengo tirou bastante o pé, poderia ter feito mais ali contra o Amazonas, mas ainda assim, o time amazonense teve uns contra-ataques perigosíssimos, e o jogo de volta, como eu falei, eu não vi, o Flamengo ganhou por 1-0, mas até onde eu vi de informação e tal, conversando, não foi um domínio do Flamengo, dominado completamente não. O Amazonas teve gol anulado, teve suas chances ali. Pedro foi quem fez o gol do Flamengo, é a nossa terceira chance de clássico. Até agora, eu vou ser sincero aqui, o Goiás, pra mim, é o melhor de se enfrentar. Depois do Goiás, porque o Vasco seria o time mais fraco. Mas o Vasco pode ter um viés de alta aí. Lembrando que as oitavas de final são só lá no dia 31 de julho. Então a gente tá falando aí de mais de 2 meses até ter esses jogos. Então é muita coisa ali que pode mudar nos times. E o Vasco é um clássico, né? Mas assim, só o Goiás da Série B e da Série A, todos os times que estão passando são times que... Vai lá, são do meio de tabela pra cima, né? Vasco, Botafogo, Vasco não é, né? Mas eu já citei o clássico. Flamengo, Botafogo, Red Bull Bragantino, Bahia, enfim. E o outro desses é esse aqui, né? O São Paulo dominou, o Águia de Marabá tomou 1-0 até no jogo de ida, mas virou pra 3-1 e no Morumbi meteu 2-0. O goleiro do Águia de Marabá fechou o gol pra evitar uma goleada. Passou tranquilo o São Paulo contra o Águia. Gols de Lucas Moura e Eric. Foram os dois que fizeram os gols de São Paulo. Lucas Moura voltando aí, né? Depois de lesão. Esse daqui que eu fiquei surpreso, tá? Eu não vi esse jogo, eu tava no jogo da seleção de vôlei, né? Masculino, no Maracanãzinho. O Palmeiras empatou em 0-0 com o Botafogo de São Paulo. Já tinha meio que dado uma sofrida ali pra ganhar o jogo de ida. Empatou 0-0. Eu fui olhar as estatísticas desse jogo. O Botafogo deu uma pressionada forte no Palmeiras. Enfim, o Botafogo foi... É óbvio, você olha o time do Palmeiras ali que foi escalado, você vê que era o time titular mesmo. Não tinha... eu me assustei quando vi o Marcelo Lomba, né, no gol, mas ali, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo, Piquerez, Richard Rios, Zé Rafael, Rafael Veiga, Estevão, Lázaro e Hendrick. O Palmeiras quase foi-se embora, tá? Numa dessa aí na Copa do Brasil, toma um gol bobo e o Botafogo vai pros pênaltis, mas passou. E é mais um dos adversários complicados. Aí tem Furacão, né? O Atlético Paranaense e Ipiranga, Juventude Internacional, que não aconteceu ainda. E aqui, pra mim, vão surgindo os times que a gente mais quer enfrentar. Vou pular aqui a questão do Atlético Mineiro e Sport. Apesar do Atlético Mineiro ter perdido fora de casa, era um time que tá brigando pela liderança da Série B e ganhou por 1-0 e o Atlético Mineiro passou. Vai lá, era um quebra-mola ali na vida do Atlético. Teve um gol meio bizarro, anulado. O Sport foi melhor do que o Atlético Mineiro mesmo. Barleta, né? Christian Barleta foi quem fez o gol
do Sport, mas passou o Galo. Então o Atlético Mineiro classificado é outro dos que a gente não quer pegar. Só que aí a gente tem o Corinthians também, que ganhou ida e volta do América de Natal, né? Vai lá, ida e volta, mas num jeito muito mais suado do que deveria. Eu, inclusive, achei que esse jogo tinha terminado como empate, 1-1. Depois que eu fui ver que o Kaká fez o gol lá no último minuto e fez o segundo do Corinthians na Neoquímica Arena. O Corinthians teve muito mais dificuldade contra o América de Natal do que a gente teve contra o Sampaio Corrêa, por exemplo. Eles tiveram dificuldade, a gente não teve nenhuma. Então o Corinthians passa, mas ainda assim, sem empolgar de nada. Eu diria que dos times da Série A do Campeonato Brasileiro, o Corinthians se apresenta como a melhor opção pra gente enfrentar, tá? Vocês vão entender o porquê. Eu acho o Corinthians uma opção até melhor do que o Vasco. Apesar do Vasco, é clássico, não sei o quê, mas enfim. Só que tem time da Série A que se classificou também, que a gente tem histórico ruim, né? O Atlético Goianiense já tinha ganhado ainda, meteu 4-2 no Brusque, jogando lá no Antônio Ascioli em Goiânia. E a gente precisa saber se acabou a maldição do Atlético Goianiense, né? Porque a gente tem uma maldição com o Atlético Goianiense. Só que aí eu não sei se a maldição era do Wagner Mancini e do Marlon Freitas. Que são dois caras que a gente simplesmente não consegue vencer. Né, Wagner Mancini e Marlon Freitas. Nenhum dos dois está mais lá no Atlético Goianiense. Então, de repente, né, quem sabe? Chegaram 4-2. Luiz Fernando, Shailon, Raudinei e Baralhas. Foram os 4 que fizeram os gols do Atlético Goianiense, que é da Série A, mas esse não é um daqueles que eu citei da Série A que vai brigar mais na parte de cima, assim como o Corinthians, né? E o outro, que eu acho que vai ser o sonho de consumo de todo mundo nas oitavas de final, né, já que o sorteio ele é aberto, né, não é um sorteio com potes, todo mundo pode pegar todo mundo, é o CRB. O CRB ganhou por 1-0 de novo da equipe do Ceará, ganhou o jogo de ida e ganhou o jogo de volta, né, venceu tanto em casa por 1-0 quanto fora de casa também lá no Castelão por 1-0. O CRB é um time que está na série B, né? O CRB tá na Série B, fazendo uma campanha meio a taça, né? 11º, tô olhando aqui, 8 pontos em 18 possíveis. Não é um time que... É um time que parece que deu sorte de pegar o Ceará na Copa do Brasil e enfim, conseguir se classificar vencendo mesmo fora de casa, gol do GG. Eu não vi esse jogo, né? Como eu falei, ontem eu tava lá no jogo da seleção de vôlei. Então, assim, das possibilidades que a gente vai ter, óbvio, o sorteio a gente não sabe a data ainda, mas é daqui a 2 meses os confrontos. Mas óbvio que a gente pode escolher alguns times aqui para fugir, né? Ninguém quer pegar Atlético Mineiro, ninguém quer pegar Palmeiras, ninguém quer pegar Flamengo, Botafogo e Vasco. Ah, Gabriel, tá com medo do Vasco? Não, meu amigo, é oitava de final, eu posso pegar o CRB. Pra que eu vou querer um clássico agora? Né? Ninguém quer pegar o... Aí eu acho que diminui um pouco, né? Mas aí a gente vem aqui para as opções também de São Paulo, opção também de Bragantino e opção de Bahia. São opções que não são de todo ruins. O Corinthians também é o Corinthians eu boto nesse bolo aqui, como o último desse bolo. Eu vou botar aqui para vocês verem. Ó. Tô dividindo aqui mais ou menos por força, né? Aí você vê um bolo, aqui tem 5, 9, 3 já foram 12, e aí vem o bolo que tem Goiás, CRB, mas antes aqui tem Atlético Goianiense. Atlético Goianiense é Série A, eu vou respeitar mais, né? Acho que seria assim, mais ou menos, não esqueci de ninguém, né? 5, 4, 3, então aqui já dá 12, mais 3, 15, o 16 é a gente. Acho que a sequência hoje é essa daqui, ó. Não está em ordem, né, dentro dos grupos. Diria que aqui estaria em ordem. Eu quero pegar... O pior para mim seria pegar o Palmeiras, depois o Flamengo, depois o Atlético Mineiro. Acho que é nessa ordem. Botafogo, depois Vasco. Acho que é por aqui. Aí em segundo grupo, São Paulo. Bahia antes do Bragantino por um motivo muito simples. A gente se dá bem contra o Bragantino e não tem estádio lotado, absurdo na volta. Acho que é isso daqui, tá? Hoje o cenário acho que é esse. Quando que é o sorteio? Não sabemos. A CBF vai marcar esse sorteio provavelmente um dia antes da partida de ida, né? Porque a CBF é essa bagunça aí. Mas a gente também tem que esperar terminar esses confrontos, né? Tanto o Ipiranga e Atlético,
o Grêmio e Operário, né, jogos que já aconteceram, jogo de ida, quanto o Internacional e Juventude, que precisa acontecer ida e volta, porque isso deve acontecer adiando rodada de Brasileirão ou imprensando jogos em datas ali em sequência, já que agora, dia 24 de maio, até o dia 31 de julho, a gente só joga Campeonato Brasileiro. A gente só não, todo mundo só joga Campeonato Brasileiro até o dia 31 de julho, que é quando começa a volta à Copa do Brasil. A Libertadores falta no dia 14 de agosto. Detalhe, se algum time brasileiro passar em terceiro na Libertadores, ficar em terceiro na Libertadores, ou algum time brasileiro, e quem acho que mais corre risco disso hoje é o Grêmio, ou algum time brasileiro ficar em segundo na Sul-Americana, eles têm jogos aí ainda no meio de julho, um tal de um playoff que a galera inventou dentro da Sul-Americana. Há grandes chances da gente ver o Cruzeiro passando em segundo, né? Tem a última rodada agora que precisa ganhar da Universidade de Quito em casa, beleza? Há uma chance do Internacional passar em segundo. Meu Deus, se o Internacional passar em segundo, o calendário vai pra cá do cacete. Há uma chance considerável também do Corinthians passar em segundo. Passar em segundo teria que ganhar em casa, né, pra não passar. O Cuiabá passa em segundo, isso já tá definido. E o Bragantino pode passar em segundo também. Então o calendário do futebol brasileiro pode ir pra casa do cacete se esses times passarem em segundo, tiverem mais 2 jogos, tendo que repor jogo de Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil e etc. É isso, tá? Eu quero te ouvir aqui agora, de 24, 25 de maio. Quem que você preferiria pegar aqui embaixo no chat? Tamo junto, até a próxima, valeu!